duvida desse amor, então é onde os problemas começam. Se você não tem convicção do amor do seu marido, é onde acontecem as maiores lutas no casamento. Por mais que os maridos, eles repitam isso diariamente: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você não crê no amor dele, você vai ter muitas demandas na sua vida. Da mesma forma são os filhos. A maioria dos pais amam aos seus filhos ao ponto de morrer por eles, principalmente os cristãos. Mas tem muitos filhos que não creem no amor do pai. E esse é um dos maiores problemas na sociedade atual. Sabia disso? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que 72,2% dos problemas das pessoas acontece por causa da ausência de um pai. 90% dos moradores de rua nos Estados Unidos, eles têm problemas com o pai. Só 10% eram outros problemas. Mas 90% dos moradores de rua, pais. 80% das pessoas que tinham problemas com os pais, eles estavam na linha da miséria, da pobreza, da depressão. 60% das tentativas de homicídios nos Estados Unidos foram tentativas por filhos que não têm revelação do pai. Durante um tempo na minha vida eu fiz um trabalho nos presídios, preguei muito tempo num presídio aqui em Goiânia, em Aparecida, né? E sabe que ali eu conheci muitos jovens, mas eu não conheci nenhum. 100%, essa estatística é minha, não é dos Estados Unidos não. 100% daqueles jovens tinham problemas com os pais. Eu tive muito problema com meu pai também. Uma das coisas de eu estar lá naquele presídio foi meu pai. Você vê o tanto que ele era peça rara. Eu louvo a Deus que ele se converteu, teve uma mudança de vida. Mas foi muito difícil para mim, porque eu não tenho recordações até os 19, 20 anos de idade, de ouvir da boca do meu pai a palavra eu te amo. Eu não tenho lembranças de ter recebido um beijo do meu pai até os 20 anos de idade da minha vida. E o que aconteceu com isso? Isso gerou muitas demandas na minha mente, no meu coração. Eu não tinha completa certeza de Deus em boa parte da minha vida, mas em alguns momentos eu tive completa certeza de que Deus não existia. Hoje eu louvo a Deus porque você já passou desse nível. Você está aqui no reencontro do Cursão, você sabe da existência de Deus, Ele te salvou, Ele te curou, Ele fez grandes coisas na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Você tem convicção de que Ele te ama. E essa é a minha palavra hoje. É isso que eu quero trazer realidade no seu coração hoje. Porque saber que é amado é uma coisa, mas crer no amor de Deus é outra coisa totalmente diferente. O marido, ele pode até amar sua esposa, mas se ela não crer, ela ainda vai continuar com esse sentimento de rejeição. Ele não me ama, ele saiu de casa hoje, será que ele vai voltar? E é uma angústia, esposas que vivem desse jeito. Eu sofri muitos anos na minha vida sem saber se o meu pai ia voltar para casa. Tinha dias que ele saía, mas eu não tinha certeza que ele voltaria. Um dos momentos mais críticos do meu relacionamento com meu pai foi quando nós trocamos porrada. De tanto ele espancar minha mãe, um dia eu cresci, 15 anos de idade, eu fui para cima dele e eu literalmente desmaiei meu pai. Taquei um capacete na cabeça dele, ele desmaiou. Eu virei para minha mãe e falei para ela: a partir de hoje só um homem dorme nessa casa. Ou é eu, ou é ele. Eu já sei a sua escolha, por isso eu estou saindo de casa. Eu fui morar na rua, passei alguns dias de praça em praça, achava que morar na rua era simples, que qualquer lugar te aceita, mas não é não. Você não pode dormir em qualquer lugar. Eu fui para um parque, lá tinha guardas que me rejeitaram, expulsaram eu do parque. Eu fui para um outro lugar, um morador saiu da casa, me expulsou de lá. As noites eram frias,
Mas o sentimento de ódio do meu pai só aumentava, só aumentava. E com isso eu liguei logo a coisa. Assim também é Deus. Todas as vezes que vinham me falar de Deus, eu ligava a figura do meu pai. Talvez você está aqui hoje me ouvindo, e você teve uma demanda muito grande com seu pai. Tem filhos aqui que estão me ouvindo, que você teve muitos ressentimentos. E você até hoje ainda não tem um pai que te ama da maneira que você deveria ser amado na terra. Mas existe um pai que ele te ama incondicionalmente. E ele te ensina todas as coisas. Uma vez eu fui fazer a barba, o bigode estava crescendo, aquela coisa feia, menino com 15 anos, já viu? E eu peguei um gilete, fui passar no queixo e cortou, o sangue jorrou. Naquela hora eu liguei, isso aqui é porque meu pai não é presente. E falava mal de Deus. E literalmente eu briguei com Deus. Passei um bom tempo da minha vida sem entender que Deus me amava, mas principalmente sem crer no amor de Deus. Hoje você até sabe que é amado, mas você crê de fato no amor de Deus? Nos dias que as coisas apertam, nos dias da tribulação, são nesses dias que você precisa ter real entendimento, porque é isso que vai te fazer sustentar. É isso que vai fazer você ser um pai melhor do que o pai que você teve. Estão me entendendo, homens? Um pai, ele faz total diferença na vida de uma mulher. Eu tenho uma filhinha de 3 anos de idade. Todos os dias, antes dela ir para a escola, ela se apronta para mim. Ela veste a roupa, o seu vestido, e ela vem até o papai, e ela fala, e ela faz a cena, mostra o vestido. Eu já fiz o teste, tem dias que eu fico calado, e ela vai e mostra de novo, e ela passa, e faz. Até que eu falo para ela, você é a segunda mulher mais linda desse mundo. A primeira é a mamãe. E ela abre um sorrisão, e me dá um beijo, me dá um abraço. Sabe de algo? Mulheres que não entendem que são amadas pelo pai, elas vivem uma carência durante toda a sua vida, em busca desse amor. Por que muitas irmãs, que às vezes estão até aqui hoje, talvez você está aqui, eu não estou aqui para te julgar, me entenda bem. Por que às vezes você usa roupas curtas? Você não vai ouvir eu falando isso para você, irmã, vai trocar essa roupa, a não ser que tem que estar muito depravado mesmo. Porque nós entendemos que o Espírito Santo te ensina, amém, irmãs? Mas sabe que tem um motivo para você mostrar o seu corpo? É porque você quer a atenção que você não teve dentro da sua casa. Seu pai foi um homem ausente, e por isso você vive em busca desse amor. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui hoje. Independente de quem foi o seu pai e a sua mãe, independente se o seu pai era como o meu, um traficante criminoso, existe um pai que te ama, e ele te escolhe por detrás das malhadas. Não importa qual seja o seu histórico, não importa como você chegou aqui, você é escolhido de Deus. E você precisa tomar posse disso de uma vez por todas. Eu era um improvável, completamente improvável. As gerações das minhas famílias são gerações destruídas. As palavras que vinham do meu pai eram palavras de maldições. Mas um dia eu conheci um pai que me ama completamente. Ele me ama. Saber disso é muito bom. Mas crer nesse amor é o que faz toda a diferença. Quando eu me casei com a minha esposa, nós estávamos na corte, prestes a casar. Cada dia que passava o casamento chegava mais perto. Um dia eu falei para ela, nós vamos noivar. E ela chegou em mim e ela falou algo. Eu preciso conversar com você. Você está querendo casar comigo? Eu já te vi falar várias vezes de filhos, mas eu preciso te dizer algo. Eu não posso ter filhos. E eu, como assim? Você nunca falou isso? Ela já tem muitos anos que eu faço tratamento. Ela me mostrou uma pilha de documentos, de exames, colocou na minha frente e falou, está aqui. Eu já fui nos melhores especialistas do estado, todos os médicos, tratamentos, tudo comprova que eu não posso ter filhos. E eu quero
te fazer participante disso hoje. Se você quer casar comigo, eu não posso ter filhos. Na hora, o Espírito Santo me falou algo. Você sabe que é amado ou você crê que é amado? Porque saber é uma coisa, mas crer tem uma atitude. Eu falei para ela naquele exato momento, peguei aquela ficha, aquele bolo de exames e escrevi uma pergunta: Jesus tinha doenças? Ela ficou sem entender, perguntou: o que é isso? Então eu falei para ela: se Jesus não tinha doença, você também não tem. Eu tenho clareza do amor de Deus por mim. Projeta a foto para mim. Nós nos casamos. Depois de 2 anos, o Senhor me deu essa família abençoada, amém? Ele não me deu só um filho, mas Ele me deu 2. E do jeito que eu pedi para Ele. Eu falei para o Senhor: eu quero um menino primeiro, porque Ele vai proteger a menina, que ela vai ser tão linda que ela vai precisar de um guarda-costa. Aleluia. Vai ser um homem de 2 metros de altura, forte, bonito, está aí, crescendo a cada dia. Mas aquilo que os médicos... Você crê na palavra dos médicos ou você crê na palavra de Deus? Você precisa entender hoje isso. Alguém que só sabe que é amado não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Você precisa crer completamente, principalmente nessa geração. Essa é a geração mais órfã que já passou por todo esse planeta. Não tem uma geração tão ausente de pais como essa. Agora eu preciso te dizer algo. Você precisa se posicionar como um pai para essa geração. Ah, pastor, eu não tive pai. Não interessa, você vai ser um pai para essa geração. Eu me posicionei assim. Eu te falo, faço de tudo para ser o melhor pai. Faço de tudo para ser o melhor pai dentro da minha casa e para essa geração. De tudo, essa é a minha vida. Todos os dias eu penso nisso. Eu vou ser o pai que meu pai não foi. Eu vou fazer aquilo que meu pai não fez. Não é porque eu tenho mágoa dele, nenhuma. Hoje está tudo resolvido. Meu pai me ama. Todas as vezes que nós nos encontramos, ele me dá o famoso beijo que ele não me deu. Ele fala que me ama. Hoje, aos 32 anos de idade, todo dia 12 de outubro, não é isso? Dia das crianças, chega um presente na minha casa. Porque ele não me deu durante 18 anos, mas hoje ele me dá. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Eu falo: que é isso, pai? Ele presente do dia das crianças. Porque Deus mudou a nossa realidade. Mas eu preciso te dizer, isso era impossível se você não crer. Se eu não tivesse crido no amor de Deus, não tinha acontecido nada disso. Deus não pode agir se não tem crença. Por que Jesus falou tanto para os discípulos a respeito de fé? Homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. Fé, fé, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você não tem fé, é a maior ofensa que você pode fazer ao Senhor. Você pensa que é o pecado. Irmãos, o pecado não é nada. Não é nada. Diante da sua incredulidade, do seu Deus. Você fala que crê no Senhor, mas como que você ora? Ah, Senhor, mediano tá bom. Pode ser mais ou menos, não precisa ser o topo da montanha. Olha para você ver o tamanho da sua crença no Senhor. Não. Deus te chamou não só para ser um bom pai, uma boa mãe, mas para te dar uma família abençoada. Filhos cheios do Espírito Santo. Sabe, Deus não quer só fazer a cura na mulher estéril. Deus quer que ela dê frutos, e frutos que serão bem-sucedidos, apaixonados pelo Senhor. Eu fico constrangido com os meus filhos, constrangido. Deus não só curou a minha esposa, mas Deus me deu ministros dentro da minha casa. Diante de Deus, não estou te falando isso aqui só para encher a bola, não. Se eu não orar na hora do almoço, minha filha fica brava. Meu filho já tem experiências sobrenaturais, visões. Estava no último encontro com Deus agora, orando pelo amor de Deus. Ele saiu lá do fundo, veio até o pai e falou: papai, eu estou vendo muito fogo na capela. Tem fogo nas janelas. Quando eu falei isso, irmãos, tem fogo nesse lugar. Os encontros virou de cabeça para baixo. Uma unção sobrenatural. Um menino de 7 anos de idade.
Deus não quer só te dar uma família, Ele quer te dar muito mais. Ele quer fazer sua casa uma paternidade, o seu ventre uma maternidade espiritual. Você vai gerar frutos que permanecem. Seus filhos não precisam conhecer as drogas, a prostituição. Sua família será bendita por onde ela passar. Mas para isso você precisa crer no amor de Deus. Se você não crê nesse amor, irmãos, não tem como Deus ter espaço. A Bíblia diz em 1 João 4,16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não é só saber, tem que crer. Por isso que a Bíblia fala os dois: conhecemos e cremos. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É por isso que João aqui ele está dizendo: nós temos conhecido e crido no amor. Você foi chamado para crer. Nós precisamos crer. Em 1 João 4,17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Você vai ter certeza de cada passo, não vai ter dúvida. Confiança. Qual a confiança? Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Essa é a resposta que você tem que dar para a enfermidade. Amém, irmãos? Nós casamos e eu falei para ela: vamos viajar, porque a única coisa que eu conheço é Caldas Novas. Ah, luta. Nós viajamos, conhecemos os 4 cantos do país, curtimos. Quando completou 2 anos de casados, eu falei para ela: tá bom, nós já aproveitamos, é hora de você engravidar. E eu saí do quarto na hora, deixei ela lá. De repente vem a mulher em prantos, chorando: eu não consigo ter a fé que você tem. Eu já te falei, os médicos disseram, eu sou estéril, meu sonho é ser mãe, mas eu não consigo. Eu falei para ela: para de chorar agora. Eu não te falei para você nunca mais repetir isso para mim? O Senhor que eu sirvo é o Deus que cura. Se prepare, porque em 6 meses você vai ser curada. Em 6 meses se prepara. Eu falei essa palavra. Saí lá de casa, ia trabalhar, fui para o shopping, porque eu falei: Senhor, eu quero um filho vilanovense. Aleluia. Comprei o uniforme do Vila. Calma aí, pastor, fica aí. Oh, Jesus. Tô brincando. Psss, amém, tô brincando. Fui lá e comprei a roupinha. Amém, volta aqui, só um quebra-gelo, amém. Aleluia. Psss. É porque você tem que entender, eu oro pro meu filho ser homem de Deus, para ele ser fiel à esposa. O homem que é fiel ao Vila Nova, ele é fiel a qualquer coisa nessa vida. É ou não é? É difícil demais ser fiel a esse time, meu Deus do céu. Amém, volta aqui. Psss, volta aqui. Comprei a roupa do meu filho, levei para casa. Cheguei lá, a mulher em prantos, os olhos inchados. E na hora eu falei para ela: nós precisamos orar. Deus, gera crença, gera fé nessa hora. Sabe que eu tinha profetizado 6 meses. 3 meses depois, apareceu uma infecção urinária. Amém, irmãos? Chegamos no médico, o médico: essa infecção aqui é um bebê. Ela chorava tanto, eu esqueci de baixar o vídeo, não sei se vocês conseguem, está no meu Instagram aí, mas é bem antiguinho, mas não sei. Ela chorava tanto. O que eu estou querendo te dizer com isso? Para você receber o seu milagre, você precisa crer. Você não pode, sabe, irmãos, só saber que Deus te ama. Você aprendeu na teoria, na sala de aula. Nós falamos para você que você é amado, que Deus te ama. A teoria tá bom, mas agora é hora de você experimentar da crença, de você crer e tomar posse disso de uma vez por todas. Sabe, esse Deus, irmãos, hoje Ele não te julga com base nos seus feitos, mas Ele te julga com base em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Jesus era perfeito, sim ou não? Então você também é perfeito. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Essa é a sua realidade. Sua pergunta não deve ser: será que eu sou aceito por Deus?
Será que eu estou agradando a Deus? Não! A sua pergunta deve ser: Cristo é aceito pelo Pai? Cristo é amado pelo Pai? Cristo é justificado pelo Pai? Então eu também sou. Essa é a sua realidade. E é assim que você tem que se posicionar no dia a dia. O apóstolo Paulo fala ali na carta a Timóteo, né, são os últimos dias do apóstolo Paulo. E ele diz que ele combateu o bom combate da fé. O que é esse bom combate da fé? Volta lá em Jesus, que dizia todas as vezes: olha, Jesus não ensinou tanto a orar. Uma vez ele falou do Pai Nosso. Jesus não ensinou tanto a jejuar. Na verdade ele falou para eles: nem precisa jejuar enquanto eu estou aqui. Mas Jesus ensinou para eles o quê? Fé, fé, fé. Você quer mover no sobrenatural? Fé. Você quer provar para mim que você é amado? Fé. O quanto você entende que é amado? Isso é um mal dos filhos mais velhos, né? Eu acho que todo filho mais velho tem mais dificuldade de entender que é amado, não é? Às vezes eu fico numa demanda com meu filho, eu fico pensando: por que você está pensando nisso, cara? Um filho mais velho, fui dar um presente para ele, ele falou: ô pai, esse presente aí é caro, né? Eu falei: cara, que você está preocupando com dinheiro? Você não tem que preocupar com isso, desfruta, meu filho. Mas a mais novinha é folgada, que você não tem ideia. Pede tudo, pai me dá, pai me dá, pai me dá. Ela gosta de pisar nos meus dois pés e que eu ande com ela. Ela pisa nos dois pés e eu vou andando. E ela olha para cima e eu vejo os olhinhos dela brilhando, como se eu fosse o cara maior pessoa desse mundo. Ela me olha como um super-herói. Ela tem certeza que o pai dela é rico, que o pai dela é o mais forte do mundo, que ele pode todas as coisas, tudo, ele pode todas. Um dia, nós estávamos chegando em casa, tinha uns malas lá, e meu filho falou: ó pai, cuidado, pode ser bandido, passa direto. O que a pequenininha respondeu? Pode ir, papai, que o senhor dá conta de bater neles tudo. Olha para você ver, qual filho você acha que agrada mais o pai? Eu sei que eu sou limitado, que eu não sou tudo isso que ela pensa, mas presta atenção, às vezes você tem se comportado como um filho mais velho diante de Deus. Você fica preocupado com as finanças de Deus. Será que vai dar, Deus, para o Senhor pagar as contas esse mês? Nossa, tem tanta gente com câncer por aí. Não, Senhor, não precisa curar minha febre não, está de boa. Você fica preocupado se a conta vai dar. Deus é o suprimento, e Ele pode todas as coisas, e Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece a sua realidade. Ele pode tudo. Seja um filho mais novo, seja o caçulinha de Deus, amém, irmãos? Peça para Ele, seja exagerado na bondade. Mostra para Ele o quanto você acredita nele. Alguns acreditam mais, alguns acreditam pouco. Mas quem você acha que mais desfruta? Quem você acha que mais vai depender de Deus? Eu compro presente para os dois, para os meus dois filhos. Mas quem que você acha que importuna pedindo presente? É a menor. Então ela ganha mais. Porque todo dia ela fala. Todo dia ela fala. Todo dia. Tem uma semana que ela está falando de uma geladeira. Que é uma geladeirinha para pôr as frutinhas que ela corta. A mãe é cozinheira de mão cheia. Então ela quer ser também. Mas assim, todo dia ela acorda e fala: papai já comprou minha geladeira? Papai já comprou. Enquanto ela não tem a bênção dela, ela não para. Vocês têm que aprender muito com a Emanuele. Amém, irmãos? Não pare de pedir. Não diminua o tamanho do seu Deus. Creia! Creia no poder desse Deus. Sabe que a Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo do futuro, o medo de não dar para pagar as contas, o medo de não ser o suficiente, o medo de perder alguém, o medo de ficar enfermo, o medo de perder. Sempre o medo, uma pedra de tropeço na sua vida. Você ora pedindo para Deus uma bênção. Deus me dá. Quando Deus te dá, agora virou um inferno na sua vida.
eu vou perder. Ué, mas foi Deus que te deu, irmãos. Você está orando para Deus te dar um marido, uma esposa. Aí Deus te dá, agora o medo entra em cena. Vou perder, vai me trair. Calma aí. Lembra quem é o seu Deus. Se você não tem se sentido firmado no verdadeiro amor, você vai viver uma vida instável, insegura, uma montanha russa. Tem muitos jovens aqui, né? Dizem que os jovens vivem de montanha russa. Isso é uma mentira. Amém, irmãos? Não aceito isso. Amém? Mas deixa eu te falar, por que muitos jovens aí fora, não os da videira, amém, irmãos? Vivem uma montanha russa. Um dia quer ganhar o mundo, um dia está no cursão, outro dia não quer nada com Deus, porque não entendem o verdadeiro amor, não entendem que são verdadeiramente amados. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir isso? Fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor, ele só é um reflexo do amor de Deus para nós. Tem muita gente querendo provar para Deus que ama. Eu amo o Senhor, mas cuidado, não é o seu amor que faz diferença, mas é o amor de Deus. O amor a Deus é o primeiro mandamento da lei. Oh, irmãos, não sai não, tem tanto para Deus ministrar no seu coração hoje. Mas sabe, a lei ela só produz julgo e condenação. Por que muitos não permanecem? Porque ele fica nessa situação. Irmãos, é uma sinuca de bico. Você fica nessa, eu preciso amar a Deus, mas tem dia que você não ama. Tem dia que você acorda e você vê que seu amor por Ele é fraco, Ele é frágil, Ele se quebra facilmente. E aí o dia em que você acorda com essa realidade, eu não amo tanto a Deus, você se pensa o homem mais miserável do mundo. Por isso que a base do seu amor, ela não pode ser a sua realidade. Tem que ser o amor dele por você. Entenda, Deus não está preocupado nem um pouco, irmãos, com o quanto você o ama. Nem um pouco. Deus está preocupado com o quanto você sabe que é amado. O quanto você entende que é amado. E muitas vezes você fica preocupado em fazer para Deus. E você quer fazer. Você quer fazer a melhor célula para mostrar para Ele. Você quer fazer a melhor ação para mostrar para Ele. Você até força a barra para mostrar para Ele que ama. Muitos concluem, irmãos, que realmente se amassem a Deus, não cairiam em pecado. Então ele entende que não ama a Deus por causa do pecado, e aí ele sai da igreja. Ele briga com Deus, chuta o pau da barraca, volta para o pecado, acaba com a vida dele. Depois volta destruído, porque ele nasceu de novo. Você nasceu, irmãos, para viver uma realidade de Deus. A Bíblia ela diz em Apocalipse 2:4, projeta para mim. Esse é o vídeo, deixa para o final. Deixa para o final. Apocalipse 2:4. A Bíblia diz, a Bíblia repreende aqui a igreja de Éfeso. Primeiro ela mostra, né, no capítulo 2 ali, elogios. Que bom que vocês suportaste os homens maus. Que bom que perseveraste, não desistisse. Igreja boa, uma igreja poderosa, que tem obras. Mas no versículo 4 a Bíblia diz, ai porém, 2:4, ai porém daquele que perdeste o seu primeiro amor. Tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, naquela versão. A Bíblia diz aqui que Deus tem algo contra aquele que perdeu o primeiro amor. Por muitos anos na minha vida eu preguei isso, que o primeiro amor era o seu amor por Deus. E eu já fiz muitos jovens chorarem em retiros, irmãos, falando, volta para o primeiro amor. Você, quando saiu lá daquele encontro com Deus apaixonado, e hoje você não está mais, volta. Se você estava em uma dessas pregações, me perdoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque não é essa a realidade que a palavra está falando. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, não é do seu amor. Em 1 João 4,19, a Bíblia diz que nós amamos apenas por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então é o amor dEle que vai fazer toda a diferença na sua vida. É você entender o quanto Ele te ama. É você abandonar o primeiro amor. Aqui, irmãos, é você esquecer de si mesmo, mas se lembrar que é amado por Ele. Você não pode nunca esquecer, irmãos, que você é amado. Não esqueça.
Todos os dias ao acordar você tem que declarar essa palavra: eu sou amado. Não importa o que a circunstância diz, não importa o que eu esteja passando, eu sou amado. Não confie no seu próprio amor. Não confie. Confie que você é amado. Jesus disse que nós teríamos aflições. Porém, Ele disse que nós teríamos bom ânimo. Pensa na pior das circunstâncias. Não pensa não. Quero te levar a pensar no amor de Deus hoje. Amém, irmãos? Mas não seja qual for a pior circunstância que você passar. Jesus disse que nós teríamos bom ânimo. A única maneira de você ter bom ânimo diante do desastre é entendendo que você é amado. Nós temos um pastor na videira, na vinha, que ele passou por uma das piores circunstâncias que um homem pode passar. Ele era casado, casou na igreja, buscou o Senhor, orou, pediu a Deus uma esposa, Deus deu para ele. A esposa dele era estéril, para variar. Parece que todo menino que tem propósito de Deus, a mãe é estéril, é impressionante. O diabo de alguma forma sabe que há uma promessa naquela barriga. Orou, a mulher foi curada, eles tiveram 3 filhos. Se tornou pastor, um homem de Deus, um pastor de uma igreja local. Um dia ele estava viajando, indo para uma outra igreja para pregar. O carro dele se bateu com outro carro, e todos que estavam naquele carro morreram. Os cinco, inclusive ele. Quando ele estava diante de Deus, lá no céu, ele fala que ele estava na espécie de um portal que era uma luz muito forte, e ele diz que um anjo falou para ele que não era a hora dele entrar. E ele insistiu em caminhar junto à família dele para entrar naquele lugar, mas ele diz que aquele anjo veio e deu um tapa no peito dele, e ele voltou. Ele ficou muitos dias em coma, e quando ele acordou, a primeira frase que ele ouviu foi o nome do livro que ele escreveu. Essa frase é: eles se foram. A sua família morreu naquele dia. A esposa, os 3 filhos. Mas acredite, a situação talvez mais trágica na vida de um homem, ele pode vencer. Como? Entendendo que é amado. Ele disse que não foi fácil, foi um período de muita aflição, mas ele entendia que ele era amado. Depois de sofrer muitos ataques do diabo, um dia em que todos estavam ali tentando consolá-lo, falar para ele mandou todo mundo embora. Ficou sozinho em casa, e ali ele ajoelhou e ele teve uma conversa séria com Deus. Ele falou: Deus, eu sou amado, e hoje eu renuncio. E ele começou a renunciar a cada momento da vida dele. Eu fico imaginando ele renunciando à lua de mel com a esposa, os momentos felizes que ele teve, cada viagem, cada noite prazerosa. E ele falou para Deus: Deus, eu renuncio. Depois ele pegou um filho: Senhor, eu renuncio meu filho mais velho, que se tornou um líder de célula há pouco tempo. Eu renuncio, ó Deus, o homem de Deus que ele se tornou. Eu renuncio cada dia que nós jogamos bola juntos. Eu renuncio cada momento. Depois ele pegou a outra filha, eu li o livro dele, e ele fala que os 3 filhos estavam envolvidos na igreja. Um liderava, o outro estava no ministério de louvor, o menor estava já fazendo teatro, as coisas do Senhor, e ele foi renunciando cada momento. Mas ele só venceu aquilo ali, irmãos, porque ele entendia que ele era amado. Ele diz que ele fala que ele levanta no livro, e ele falou: agora eu vou levantar, e Deus vai fazer tudo outra vez na minha vida. Assim Deus fez, mas Deus fez muito além. Não dá tempo de eu te contar toda a história, mas hoje ele não é pastor só de uma igreja, mas de várias igrejas. Deus deu para ele uma esposa, um ministério abençoado, frutos, família, tudo foi restaurado. Mas por quê? Porque ele entendia que era amado. Não importa, irmãos, as circunstâncias, você precisa entender que você é amado hoje. Jesus, ele teve 2 discípulos. Ele tinha Pedro e João. Teve vários, mas eu quero te usar aqui o exemplo para falar do amor de Deus a respeito de Pedro e João. João era o cara que dizia: eu te amo, Jesus.
Quem chegar em Jesus aqui para bater nele, você vai ver, eu vou cortar a sua orelha. Porque eu sou aquele que ama Jesus. Defendo. Pode vir, que eu vou lutar. Eu vou lutar. Sabe o que Jesus falou para ele? Ele cheio de amor, falando que ia defender Jesus, que ia morrer por Jesus. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, filho. Porque Jesus estava dizendo para ele o quê? O seu amor não interfere em nada, não faz diferença. Mas pelo outro lado nós temos João. João, ele representa aqueles que se gloriam no quanto são amados pelo Pai. A Bíblia diz em João 13:23, ora, ali estava conchegado a Jesus. Na versão original diz que ele estava deitado, recostado ao peito de Jesus. Olha a intimidade desse cara. A Bíblia diz que ele estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem que está falando aqui, irmãos? João. Esse é filho caçula, é folgado ou não é? Ele está falando por Jesus, ele está dizendo, olha só, ele está falando, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Alguém poderia virar para João: João, você é enxerido, hein? Como que você sabe que ele te ama? João falava: eu tenho convicção, eu creio, eu não só sei, mas eu creio, Jesus me ama, eu experimento o amor dele todos os dias. Qual caminho você quer seguir? O que bate no peito e fala: eu te amo, Jesus? Ou aquele que se humilha e diz: eu sou amado, eu sou cuidado, Ele olha para mim todos os dias? Amém, irmãos? São 2 estilos de vida totalmente diferentes. João estava aos pés da cruz, mas Pedro negou Jesus. O final da história de Jesus, olha onde os 2 estavam. Pedro, longe, acusado, depois de ter negado, pensando até em morrer provavelmente. Mas João estava aos pés da cruz como um filho amado. Ele entendia que quem fazia era ele, que era Jesus, não tinha nada a ver com ele. Nós não confiamos, irmãos, no nosso próprio amor. Nós confiamos no amor do Pai. Nosso próprio amor é lei, mas o amor dele é graça. O amor dele é que tem poder. Lembre-se da diferença entre a lei e a graça. A lei, ela condena o melhor de nós. Pega o melhor aí, está condenado. Morte, pecado para a morte. O melhor, o mais bonzinho, o mais manso de nós. A Bíblia diz que Moisés era o mais manso que havia naquele povo. Eles estavam passando da casa de milhões, por volta de 2,5 milhões de homens que havia ali. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés era o mais manso que havia. Mas sabe de algo? Moisés foi reprovado justamente na mansidão. Um dia perdeu a paciência, pegou o cajado e bateu na pedra, grilado com a vida. O mais manso foi reprovado. A lei condena o melhor dos homens, mas a graça aceita, abraça o pior dos homens. Qual é o pior que está aqui hoje? Será que você já foi uma prostituta? Será que você foi um ladrão? Será que no seu currículo está escrito aí ex-presidiário? Deixa eu te dizer, há espaço para você aqui. Jesus, Ele te ama, Ele te aceita, Ele tem uma nova história para você. Não importa se você não teve um pai, não importa se você é órfão, não importa a sua circunstância, a sua realidade, você é amado. E você precisa entender isso hoje. Por muitas vezes eu fiquei na minha vida me lamentando, pensando: eu não tenho pai, lambendo as minhas feridas. Mas houve um dia em que eu entendi que eu era amado, irmãos, incondicionalmente. Você vence quando você entende que é amado. Sabe, irmão, se levanta e toma posição. O diabo luta todos os dias para tentar tirar da sua consciência isso. Há um levante contra os pais. Há um levante da mídia contra os homens. Por quê? Porque o pai é aquele que mais se assemelha à autoridade de Deus nessa terra. Você não percebe isso, não? Hoje, os homens que há no mundo é o homem efeminado, é o homem zero à esquerda, banana, que não consegue resolver nada em cima do muro, não sei, você decide. E há o machão, bruto, que espanca, que xinga. São só esses 3 homens que estão aí no mercado do mundo.
Acabou. A mídia, a sociedade, ela vai atacar o homem com todas as forças. Por quê, irmãos? Porque quando ataca o homem, ataca diretamente a autoridade de Deus. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 11, versículo 7, que o homem é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Olha para você ver, as mulheres são a glória do homem. Não estou aqui, não sou eu, é a Bíblia, amém? Mas você nasceu para ser a glória do homem. Minha esposa é a minha glória. Onde eu vou, eu tenho prazer em falar que ela é minha esposa. Linda, maravilhosa. Estou falando para as irmãs, estou falando com vocês não agora, amém? Não olha para minha esposa não, estou brincando. Olha só, mas pelo outro lado, nós temos tudo girando contra a autoridade do homem. Toda a sociedade hoje quer atacar o homem. As mães já não criam os filhos para serem homens. As mulheres querem acabar com os homens. O feminismo quer acabar com o homem. Mas por quê? Porque há um levante, irmãos, contra a autoridade de Deus na terra. Em Romanos 8:37 a Bíblia diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você nunca saberá o quanto Deus te ama se você não entender o quanto o Pai amava a Cristo. Ele amava muito, irmãos, mas muito. Jesus não era qualquer um. Um dos momentos mais críticos, eu creio, da palavra de Deus, um dos versículos que mais me choca, sabe qual que é? É quando Jesus está na cruz e ele fala de maneira desesperadora. Primeiro ele chama Deus de Deus. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu creio, irmãos, que toda a eternidade Jesus chamou Deus de Pai. Nós não vemos Jesus em nenhum momento na Bíblia chamando ele de Deus. Mas, irmãos, Jesus ali na cruz, ele chama ele de Deus. Isso parece às vezes ofensivo. Se você tem um pai hoje que seu relacionamento com ele é muito legal, sabe, você é um homem de Deus, um pai cristão. Quem tem aqui um pai assim? Exemplo. Hoje meu pai é assim. Mesmo meu pai tendo falhado tanto comigo, eu não me imagino chamando ele pelo nome. Edson, vem cá, é o nome do meu pai. Não, para mim isso é uma ofensa. Isso dói em mim. Mas ali Jesus chamou Deus de Deus. Ele não chamou de Pai. Porque havia uma troca. Ele tomou o nosso lugar de criatura, para que hoje nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Mas o que mais me choca é o restante da frase. Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Deus, ele está em todos os lugares, irmãos. Ele é onipresente. Mas mesmo assim Deus não pôde se contaminar com o pecado que estava sobre Jesus. Jesus não tinha pecado, mas o nosso pecado, o meu e o seu, esteve sobre ele ali na cruz do Calvário. E pela primeira vez na eternidade, houve uma separação entre o Filho e o Pai. Meu Deus, você tem noção do que foi isso aqui no céu? Você tem noção, irmãos, que foi a primeira vez na eternidade? Eles nunca se separaram, eles sempre existiram, sempre. Deus amava muito a Jesus, mas Ele te ama tanto, ao ponto de entregar Jesus à morte. Você entende o quanto você é amado? Você entende o tamanho do amor desse Deus para você? Você quer honrar o nome de Deus hoje? Você quer provar que você ama muito Ele? A maior maneira de você provar o quanto você ama Deus é entendendo que você é amado. Quanto maior esse sentimento no seu coração de entendimento do quanto você é amado, mais você vai honrar o nome de Deus. Loucura isso, é ou não é? Certa vez Davi estava naqueles dias de reencontro com Deus, amém, irmãos? Sabe quando você sai do reencontro, você vai sair daqui desse jeito: oh Deus, meu Deus, que dia maravilhoso, o que posso te dar, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor fez na minha vida? Davi falou isso. É engraçado que Davi, ele pergunta para Deus: o que eu posso te dar, Senhor? Porque o Senhor tem me abençoado tanto. Mas logo eu acho que o Espírito Santo dá uma resposta para ele. Davi então, ele pede de novo, ele fala: tomarei então o cálice da salvação. Você pergunta o que você pode dar para Deus, mas você faz é tomar mais de Deus? Que loucura que é essa? É justamente isso, é a loucura do Evangelho. Quando você toma, Ele é satisfeito.
quando você come, Ele é engrandecido. Certa vez Jesus ele estava passando com os discípulos ali por Samaria. Primeiro ele diz: convém que eu passe por aqui. Samaria era um lugar, irmãos, onde era um povo excluído, um povo que traiu os judeus. Eles eram filhos, mas eles abandonaram a aliança. Não dá tempo de eu te explicar tudo isso aqui agora. Mas era um povo que era rejeitado. Mas Jesus diz: convém que eu passe por aqui. Jesus então, passando ali, ele vai e fala para os discípulos: estou cansado e estou com fome. Ele para então à beira de um poço e os discípulos vão atrás de comida para o mestre. Jesus encontra com uma mulher samaritana, e ele fala para ela: cadê seu marido? Aquela mulher diz então: não tem marido. E ele fala: disseste bem, porque você já está no 5º casamento. Jesus não disse isso para acusar ela. Jesus disse isso para mostrar para ela: eu sei do seu pecado, mas ainda assim eu quero mudar a sua vida hoje. Aquela mulher então, ela tem uma atitude de submissão. Ela aceita a palavra. E a Bíblia diz que a vida dela é completamente mudada. Ela tem um encontro com Deus. De mulher samaritana, de um povo rejeitado, de prostituta, no 5º casamento, ela levanta daquele encontro e passa a pregar o evangelho a toda Samaria. Aleluia, irmãos. Saiu o poder de Jesus. Ontem eu te falei que saiu o poder quando aquela mulher hemorrágica tocou na orla de Jesus. Mas essa mesma mulher experimentou do poder de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Saiu poder. Jesus abençoou aquela mulher. Tem bênção maior do que essa? Ter um encontro com Jesus. Muitos me deram comida. Quando eu estava na rua, alguém me deu até um cobertor para dormir lá fora. Mas o maior benefício que alguém fez para mim foi pregar o evangelho. Sem o evangelho eu não estaria aqui hoje. Sem o evangelho eu não seria um pai. Sem o evangelho eu não seria um marido. Eu não seria um pastor. Eu não estaria aqui hoje. Sem o evangelho eu não seria nada. Jesus não só deu pão que alimenta, mas Jesus mudou a vida daquela mulher completamente. Mas lembram onde os discípulos foram? No McDonald's, buscar comida. Não era isso? Era pão e peixe. McDonald's na época. Amém, irmãos? Eles chegam então ali com Big Mac e oferecem para Jesus. Jesus, está aqui a comida. O que ele fala? A fome passou, porque a minha comida não são as coisas dessa terra. Quando Jesus te abençoa, Ele é engrandecido, irmãos. Quando você entende que é amado e você come de Jesus, cura. Quando você entende que é amado e você toma prosperidade. Quando você entende que é amado e você toma um ministério frutífero. Quando você entende que é amado e você tem uma vida em abundância, o nome dele é glorificado. Você não pode contentar com pouco. Você tem que desfrutar de muito. Jesus te chamou para coisas grandes, grandes, grandes. Não se contente com pouco, irmãos, é sério. O pastor Kleber estava comentando aqui conosco agora ali no quarto. Alguns irmãos com dúvida. Se a palavra que Deus está... alguém falou na minha mente que eu seria pastor. Será que é o diabo? Meu Deus, o diabo vai falar para alguém que você vai ser pastor, irmãos. Você não está crendo no amor de Deus. Creia. Foi Deus que colocou isso na sua cabeça. E Deus quer fazer além. Deixa eu te falar, eu tenho 32 anos de idade. Sabe qual que é a minha oração? Tem 3 anos que eu estou orando para me aposentar. Que é isso, pastor? Sério. Tem 3 anos que eu estou orando. Senhor, eu não quero trabalhar. Eu quero viver para a obra. Mas eu quero ser rico. Amém? Então eu quero aposentar com a melhor aposentadoria. Por quê? Porque eu quero viver totalmente para o Senhor. E eu estou vendo. Eu já ouço o barulho dos ossos se mexendo. Eis que um exército no vale de ossos secos está se levantando. Um dia passei fome, mas vou prosperar. E o dinheiro vai trabalhar. E eu vou ser pastor integral, totalmente. Não vou preocupar com nada. Amém, irmãos? Mas você acha que esse Deus não pode te dar isso? Os próximos reencontros você vai estar trabalhando aqui como discipulador, amém? Eu vou testemunhar para você que eu me aposentei, amém? Mas quais são os seus sonhos?
Quais são os sonhos que você tem em Deus? O que você tem buscado no Senhor, irmãos? Não seja miserável. Não seja, sabe, não contente com a escassez. Hoje à tarde, quando o obreiro Ramon, ele falou isso, veio tão forte no meu coração. O diabo, ele quer tirar você, irmãos, da bênção. Ele quer tirar o propósito de Deus na sua vida. Você não deve permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. Se hoje está faltando dinheiro, se hoje está faltando amor, se hoje está faltando qualquer coisa, volte-se para Ele e declare: eu sou amado, eu não ando por aquilo que sinto, eu ando por aquilo que creio. É assim que eu creio, é assim que vai ser. Mas às vezes você vê qualquer notícia ruim e você já cai da fé. Ai, será que eu sou amado mesmo? Ai, será que o amor de Deus existe mesmo? Olha, irmãos, não são as circunstâncias que devem definir o ritmo da sua vida, mas é a crença, é o quanto você crê no Senhor. A moeda do céu, o cartão black do céu é a fé, é o quanto você crê nele, é o quanto você ama Ele. Sabe, irmãos, não deseje menos do que um ministério frutífero, sabe, do que vidas impactadas. Não deseje menos, não deseje. Sabe, eu sinto isso aqui no meu coração de te dizer, não é só para os reencontristas, mas ouse pedir para o Senhor coisas grandes, irmãos, coisas que você nunca experimentou. Sabe, pastores, talvez você tenha lutado para fechar um encontro, começa a pedir para Deus 2 encontros. Sabe, talvez você tenha lutado para multiplicar uma célula, líderes, pede para Deus 15 células, 30 células, coisas que nunca aconteceram. Pede para o Senhor coisas sobrenaturais. Mas creia no Deus do impossível, creia no amor dEle. Eu estou te chamando nesses dias para águas mais profundas. Saia do raso, vamos para o sobrenatural, irmãos. Oh Deus, estava ali falando com o irmão Léo, e ele é das antigas, veio da luz para os povos. E eu falando com ele ali: rapaz, essa geração tem tanta coisa para experimentar. Porque se Deus fez o que fez no nosso meio, no tempo da lei, literalmente era um tempo da lei, nós estávamos relembrando ali, irmãos, absurdos que eram pregados no nosso meio, pelos nossos próprios pastores, por falta de revelação. Mas você nasceu numa nova geração, numa nova estirpe. Eu creio essa é a última geração, irmãos. Então não se contente em viver no raso. Deus quer te chamar para coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Se Deus me chamou com 18 anos de idade, irmãos, estou vendo alguns aqui com 13, com 14, 15 anos, sabe, até mesmo aqueles que têm mais, você está muito mais na minha frente, porque você tem desfrutado da revelação da graça. Não se contente com pouco, você tem que desfrutar de uma vida em abundante, sobrenatural de Deus. Você tem que experimentar desse amor todos os dias da sua vida. Essa é a vontade de Deus para você, amém, irmãos? Mas o amor de Deus, ele tem uma última característica. Ele foi feito para ser experimentado. Você precisa ser cheio do amor de Deus hoje. Hoje, para que você entenda o quanto você é uma consequência. Primeiro, você entende que é amado. Você toma do amor, você bebe do amor, você se esbalda do amor. E no final vem o resultado. Senhor, eu te amo. Amém? Ainda que o resultado não importa. Ainda que você não o ame, não importa. Hoje um jovem veio me perguntar aqui à tarde. Nós estávamos reunidos. E ele veio cheio de dúvidas, pensando que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Não cometa essa loucura de pensar que o Espírito Santo está com raiva de você. Você é amado, 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 amado. E não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É pelo amor dEle. Ele decidiu te amar. Foi Ele quem fez todas as coisas. E Ele quer te encher hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos?